Câmara aprova texto base das novas regras fiscais, com trecho que desagrada o governo. Polícia Federal intima ex-presidente Jair Bolsonaro a depor sobre caso de empresários que discutiram golpe de Estado. Presidente Lula defende a ampliação do BRICS e líderes falam em criação de moeda única. Brasil tem segunda melhor arrecadação de impostos em um mês de julho. 123 Milhas recebe mais de 40 mil pedidos de devolução de dinheiro pago por viagens canceladas. Onda de calor não respeita estações e aumenta as temperaturas tanto no inverno no Brasil como no verão da Europa. Depois de 15 horas, 7 crianças e um adulto são resgatados de teleférico que ficou pendurado em região montanhosa no Paquistão. E um espaço em São Paulo com muita diversão reúne fãs de carros, motos e até bicicletas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula defendeu hoje a ampliação do grupo do BRICS, que reúne os 5 maiores emergentes do mundo. O assunto ganhou destaque junto com a ideia da criação de uma moeda única, que poderia ser usada no lugar do dólar no comércio entre os países. Diferente de Rússia, China e África do Sul, o Brasil e a Índia tratam com mais cautela a expansão do BRICS. Antes totalmente contrários à ideia, os dois países agora admitem ser favoráveis à entrada controlada de alguns candidatos, como Irã, Arábia Saudita e Argentina, que estão entre os mais de 20 países que já manifestaram interesse em integrar o bloco. No entanto, de acordo com o presidente Lula, isso não significa que o BRICS será um contraponto ao G7, o grupo dos países industrializados liderado pelos Estados Unidos. A gente quer se organizar. A gente quer criar uma coisa que nunca teve, uma coisa que nunca existiu. O Sul global. Nós sempre fomos tratados como se fôssemos a parte pobre do planeta, como se nós não existíssemos. Nós sempre fomos tratados como se fosse de segunda categoria. E, de repente, a gente está percebendo que a gente pode se transformar em países importantes. A China e a Rússia estão trabalhando intensamente para trazer mais países ao BRICS. A intenção dos chineses é utilizar o grupo ampliado como uma plataforma na disputa geopolítica que vem travando contra os Estados Unidos. Os russos, por sua vez, precisam de países mais amigos para conseguir aumentar o poder de influência, principalmente depois das sanções impostas pelo Ocidente por causa da guerra na Ucrânia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também está na África do Sul, defendeu que o bloco não deve ser nenhum tipo de antagonismo a outros fóruns importantes no cenário internacional. Os organismos internacionais precisam, de alguma forma, refletir esse novo contexto global em que potências emergem, em que países se desenvolvem e que modificam a face do planeta à luz da dinâmica econômica, social e política que atinge todo o globo. Os líderes do BRICS também devem discutir sobre a criação de uma moeda única para transações comerciais entre países participantes do bloco e do Mercosul, em substituição ao dólar. A ideia é defendida principalmente pelo presidente Lula, que é crítico ao que chama de dependência do dólar no comércio internacional. O que é importante é que a gente não pode depender de um único país que tem o dólar, de um único país que bota a maquininha para rodar dólar, e nós somos obrigados a ficar vivendo da flutuação dessa moeda. Não é correto. Antigamente, antes do dólar, era o ouro. Ninguém discutiu que o ouro ia deixar de ser a moeda referência. Ninguém discutiu. Simplesmente tiraram. Já o presidente da China, Xi Jinping, que era aguardado no evento de encerramento do BRICS Business Forum, na primeira ocasião em que os chefes de Estado dos países aparecem juntos, nesta terça-feira, acabou não comparecendo. Com isso, coube ao ministro de Comércio do país asiático se juntar ao presidente sul-africano, ao primeiro-ministro indiano, além de Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff, atualmente chefe do novo Banco de Desenvolvimento.
E lá na África, Dilma Rousseff recebeu a notícia de que o Tribunal Regional Federal do Distrito Federal rejeitou um pedido do Ministério Público Federal e manteve arquivado uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente por causa das chamadas pedaladas fiscais. Foram as manobras para aliviar as contas públicas consideradas irregulares por órgãos de fiscalização que ajudaram o processo de impeachment do seu mandato em 2016. O ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente as ações contra os acusados de participar das manifestações de 8 de janeiro em Brasília. O ministro autorizou a Procuradoria-Geral da República a negociar acordos de não persecução penal. Significa que se eles deverão assumir a culpa pelo crime e aceitar as sanções que serão estabelecidas, como o pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade. Serão, então, réus primários. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos no caso dos empresários que defenderam golpe de Estado nas eleições de 2022 em mensagens de WhatsApp. Será a quinta vez que o ex-presidente prestará depoimento à Polícia Federal sobre supostos crimes envolvendo seu nome. De acordo com as investigações, nos textos enviados pelo aplicativo de mensagens instantâneas, os empresários, apoiadores do ex-presidente, defenderam um golpe de Estado enquanto Bolsonaro ainda estava à frente do país, caso ele perdesse as eleições gerais para Lula, o que acabou se concretizando. Segundo informações, o depoimento está previsto para o dia 31 de agosto. A defesa do ex-mandatário do Executivo Nacional disse a um site que quer acessar os autos antes da oitiva. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento da investigação contra 6 dos empresários envolvidos na história e que foram alvos de mandados ainda em agosto do ano passado. As mensagens foram reveladas à época pelo site Metrópolis. O ministro, porém, concedeu à Polícia Federal mais 60 dias para aprofundar as investigações sobre 2 empresários. E o advogado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Daniel Bialski, oficializou hoje sua saída do caso das joias, alegando ter sido de comum acordo. Em nota, Bialski disse que os advogados que atualmente representam o ex-presidente Jair Bolsonaro poderão representar a primeira-dama daqui por diante no caso. O novo advogado seria Paulo da Cunha Bueno. Em março, Bueno assumiu inicialmente a defesa de Bolsonaro, depois de divulgar a devolução dos conjuntos de joias ao Tribunal de Contas da União. As autoridades paquistanesas realizaram uma operação de alto risco para resgatar 8 pessoas que haviam ficado presas em um teleférico, que é um meio de transporte comum do país. O grupo ficou preso a uma altura de 274 metros após um dos 2 cabos do teleférico se romper. As crianças estavam a caminho da escola. De acordo com as agências internacionais, foram 7 estudantes e um professor que ficaram presos. Foram 13 horas até o fim da operação de resgate. Inicialmente, tentaram usar um helicóptero para resgatar os passageiros. 2 pessoas foram retiradas dessa forma, mas as autoridades avaliaram que era uma tática muito arriscada. A estratégia, então, foi fazer um resgate a partir da base com um cabo. No vídeo é possível ver diversos homens do grupo de resgate que se juntaram para conseguir puxar um dos passageiros que estavam no carro de teleférico até que ele pudesse ser puxado. Nessa área montanhosa, no norte do Paquistão, muitos estudantes utilizam teleféricos como forma de locomoção. As 2 primeiras crianças resgatadas estão sob observação médica, apresentando um estado de saúde favorável. Conforme relatado pelas autoridades, devido aos ventos intensos e à frágil sustentação da cabine, o processo de resgate foi considerado arriscado. Em 22 de agosto de 2003, 3 dias antes do lançamento, um foguete que decolaria da base de Alcântara explodiu, matando 21 trabalhadores. Dos 51 lançamentos já feitos a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, popularmente chamado de Base de Alcântara, 6 falharam, ao começar pelo primeiro em dezembro de 1985. Já o mais recente aconteceu em 19 de março deste ano, com o foguete Rambit TLV, que concluiu com sucesso a missão Astrolábio da sul-coreana Innospace.
Em troca da utilização da plataforma brasileira, o veículo levou uma carga útil nacional chamada de Sistema de Navegação Inercial à órbita baixa da Terra. Entre as 6 missões mal-sucedidas, a de maior destaque, sem dúvida, aconteceu há exatos 20 anos. 3 dias antes do 32º lançamento a partir da base de Alcântara, em 22 de agosto de 2003, o veículo lançador de satélites VLS-1V03, um foguete de 21 metros de altura, explodiu em uma ignição prematura na Torre Móvel de Integração por volta das 13 horas e 30 minutos, hora de Brasília, matando 21 técnicos, engenheiros e cientistas, se tornando o maior acidente da história do programa espacial brasileiro. Após cerca de 1 ano, investigações apontaram como causa do acidente uma descarga elétrica de origem indeterminada. O objetivo da missão era colocar o microsatélite meteorológico SATEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do nanosatélite INOSAT, da Universidade do Norte do Paraná, em órbita circular equatorial a 750 quilômetros acima da superfície terrestre. Segundo a Agência Espacial Brasileira, o triste episódio levou à adoção de novas medidas de segurança no centro de lançamento. Inaugurada em 2012, a nova Torre Móvel de Integração, de 33 metros de altura e mais de 380 toneladas, é muito mais segura. A estrutura é rodeada por uma extensa fiação que fornece energia elétrica para um dos estágios da plataforma, que foi projetada e construída com concreto armado, com o objetivo de evitar problemas como o ocorrido naquele fatídico dia 22 de agosto de 2003. E a seguir, o presidente da Câmara coloca novas regras fiscais em votação com mudança que desagrada o governo. E ainda, Brasil tem segunda melhor arrecadação de impostos em um mês de julho. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira o texto base do novo marco para as contas públicas, que vai substituir o teto de gastos. Ainda serão votados destaques, que depois serão levados à sanção presidencial. A medida é fundamental para a elaboração do orçamento, que deverá ser feita até o próximo dia 31, mas, contrariando o desejo do governo, os parlamentares rejeitaram a proposta de mudança do cálculo da inflação, que vai corrigir o orçamento. Com isso, deixou de fora a possibilidade de o Executivo incluir 40 bilhões de reais nas contas do ano que vem. O que também começou a ser discutido hoje foi a reforma tributária. Deverá levar mais tempo, mas a previsão é que seja colocada em votação até o fim do ano. O relator da reforma no Senado, o senador Eduardo Braga, iniciou hoje uma série de audiências públicas para poder debater a matéria. Ele apresentou esse pedido de reuniões ainda na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça lá do próprio Senado, que aprovou prontamente esse pedido do senador Eduardo Braga. Lembrando que esse texto ele foi aprovado em julho pela Câmara dos Deputados e havia uma expectativa muito grande para que essa discussão fosse célere, ou seja, a aprovação fosse rápida lá no Senado Federal. Acontece que alguns pontos desse texto devem ser mudados, pelo menos pelo que adiantou o presidente lá da casa, o senador Rodrigo Pacheco, que estabeleceu então um prazo para poder, de fato, então, o plenário votar essa matéria que é importante para os estados e municípios e também para a economia aqui do país. Segundo Pacheco, a ideia é votar esse texto lá no plenário, pelo menos ali no mês de outubro, ou seja, o prazo é bastante apertado, mas pelo menos foi essa data ou essa previsão passada pelo presidente lá do Senado Federal. Alguns pontos, então, devem ser modificados por parte lá dos senadores e um ponto importante a ser destacado é que eles querem impor aí um teto referência. Ideia, inclusive, que é rechaçada por parte do governo federal pelo Ministério da Fazenda, porque na percepção do Ministério da Fazenda, isso acaba mexendo ali, alterando, né, a autonomia dos estados e também dos municípios. Lembrando que o texto original, lá atrás, que tratava sobre a reforma tributária, houve um questionamento muito grande por parte de prefeitos e também dos governadores, porque eles não concordavam com alguns pontos ali nesse texto, nessa proposta. Então,
teve a necessidade de acordos, por parte do governo e também dos estados e dos municípios para poder avançar com essa votação lá em julho na Câmara dos Deputados, que a gente lembra foi histórica e principalmente também por conta de uma articulação, fato do governo ter liberado emendas aos parlamentares. Isso acabou facilitando para que esse texto, então, ele fosse aprovado. A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu hoje uma consulta pública para discutir a redução de quase 37% nas bandeiras tarifárias. É o valor cobrado a mais quando surgem dificuldades para a geração de energia. Por enquanto, não muda nada, porque a expectativa é que até dezembro o país continue com bandeira verde, sem adicional na conta de luz. Depois de encerrada a consulta, no dia 6 de outubro, os técnicos da ANEEL vão definir os valores. No mercado financeiro, os investidores monitoraram os desdobramentos sobre o novo arcabouço fiscal, que deve ser votado nos próximos meses na Câmara dos Deputados. No exterior, o radar ficou sobre alguns dados de atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa. Com isso, o dólar caiu 0,76%, fechando em R$ 4,94. E a Bolsa de Valores fechou em forte alta de 1,51% aos 116.156 pontos. E o número de turistas no Rio de Janeiro no primeiro semestre do ano superou todas as expectativas do setor hoteleiro. E a cidade maravilhosa continua atraindo muitos turistas. É o que mostra a taxa de ocupações dos hotéis do Rio de Janeiro nos primeiros 6 meses deste ano, que já ultrapassa o ano de 2022 inteiro. Esses números também mostram uma forte recuperação do setor após a pandemia da Covid-19. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Hotéis Rio, a ocupação hoteleira ultrapassou uma média de 70% na cidade. Em 2022, esse número chegou a 65% e em 2021, 48%. Os bairros que se destacam são Copacabana, Leme, seguidos de Ipanema, Leblon, Flamengo, Botafogo, Barra da Tijuca, São Conrado e, por último, o centro. Um dos motivos para atrair essa grande quantidade de turistas são os eventos. No próximo sábado, por exemplo, terá uma apresentação na praia de Copacabana e a expectativa é que o show tenha mais de 1 milhão de pessoas. Para o setor, é esperado que os hotéis tenham ocupação acima de 80% neste período. E a arrecadação de impostos no Brasil superou os 200 bilhões de reais em julho. O resultado é o segundo maior da série histórica. Depois de fechar o primeiro semestre com o melhor desempenho em 28 anos, a arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil totalizou 201 bilhões e 800 milhões em julho. Trata-se do segundo maior resultado para o mês da série histórica da Receita Federal, iniciada em 1995. O desempenho é 11,7% inferior ao mesmo mês do ano passado, período que marca o maior valor da série. E descontada a inflação medida pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o resultado corresponde a uma queda real de 4,2% no acumulado de janeiro a julho de 2023. A arrecadação soma 1 trilhão e 344 bilhões. O desempenho representa uma perda real abaixo da inflação de 0,39%. Um projeto da Fundação Oswaldo Cruz promete evitar doenças e tornar mais agradável os lares das favelas brasileiras. O Habitação Saudável surgiu ainda em 2019 para combater a disseminação da tuberculose no complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. A comunidade registrava diversos casos por causa dos problemas de ventilação e iluminação solar. E para frear a alta, o projeto trazia ideias simples e acessíveis para os moradores, como o uso de tijolos vazados, aberturas de janelas e lajes com caimento correto. Mas com a chegada da pandemia, não foi levado para frente. A Fiocruz pretende retomar a proposta, mas para que isso aconteça, o projeto precisa de financiadores. Os segurados do INSS que ganharam ações na Justiça vão começar a receber 1 bilhão e 600 milhões de reais atrasados. O montante liberado pelo Conselho da Justiça Federal será destinado aos beneficiários do INSS com ganho de causa em ações judiciais para concessão ou revisão de benefícios previdenciários, entre eles aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros. Mas só tem direito a receber pela RPV, que é a requisição de pequeno valor,
quem tem atrasados de no máximo 60 salários mínimos, ou R$ 78 mil. E caberá aos tribunais regionais federais a definição dos limites para o pagamento das requisições. Por isso, para saber se o nome do solicitante consta na lista de pagamentos, é preciso consultar o site dos TRFs responsáveis pela ação. E aí, na consulta, é preciso informar o número do processo, o nome do advogado e o número da RPV, além de outros dados que variam entre os tribunais regionais. Ao todo, serão pagos pouco mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais a 104 mil beneficiários do INSS que tiveram processos autuados no mês passado. Em um mês, o programa Desenrola do governo federal já renegociou 9 bilhões e meio de reais em dívidas de pessoas físicas com débitos negativados até 31 de dezembro de 2022 e com renda de até 20 mil reais. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, isso representa 1,5 milhão de contratos e cerca de 1 milhão e 100 mil clientes beneficiados até agora. O brasileiro está cada vez mais endividado com o cartão de crédito. A fatura da modalidade mais utilizada pelas pessoas mais do que dobrou nos últimos 2 anos e já chegou aos 77 bilhões de reais. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 78% dos brasileiros estão endividados. Uma situação que faz parte do cotidiano. Mas surge um sinal de alerta quando não é possível pagar as contas em dia. E este é o maior perigo do cartão de crédito. Quando não é possível acertar tudo, sobram aqueles resíduos que caem no rotativo, com taxas que podem chegar a 450% ao ano. É o que está acontecendo com 5 de cada 10 famílias brasileiras. Quem está de fora tenta fugir do maior vilão das finanças familiares. Geralmente, quando tem juros, eu evito comprar, ou eu peço desconto e pago à vista. Aí eu acho que assim compensa, porque eu não concordo, eu acho injusto pagar juros de cartão, então eu fujo disso. Fui arrumar o carro quase agora, poderia ter pegado o cartão de crédito. Para fugir dos juros, eu juntei um dinheirinho, sabia que ia ter que arrumar o carro, fui lá e paguei à vista. Além de ter um desconto, porque eu estou pagando à vista, é uma forma que eu arrumo aí, né, de escapar dos juros do cartão de crédito. No Brasil, cerca de 75% das compras são feitas no parcelamento sem juros do cartão. Já nos Estados Unidos, Europa e mesmo outros países da América Latina trabalham de forma inversa. 60% da movimentação ocorre com juros. Estudos da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mostram que a inadimplência nas compras a prazo é 2 vezes maior do que nas compras à vista. Entre o público de baixa renda, o endividamento é 3 vezes superior. Com isso, as famílias brasileiras perdem poder de compra, têm seu nome negativado na praça, impactam negativamente o varejo e enfraquecem a economia. E enquanto o governo estuda uma solução para o tema, passou a tramitar na Câmara dos Deputados um projeto de lei prevendo que o Conselho Monetário Nacional estabeleça limites para as taxas de juros do rotativo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a dizer que o cartão de crédito rotativo poderia ser extinto, mas voltou atrás. A ideia que ganha maior consistência é a do consumidor inadimplente quitar o débito de forma parcelada, com juros de 9% ao mês. O chefe do BC também falou da possibilidade de limitar o parcelamento sem juros, declaração que repercutiu mal no mercado. O economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, comenta a iniciativa do BC. Também se fala em até limitar o parcelamento sem juros no cartão. Essas limitações terão um efeito negativo para o comércio, que já vem num ritmo desacelerado, e junto o consumo das famílias, junto com o agronegócio, estão mantendo o crescimento da economia. Então a perspectiva é bastante desfavorável dessas novas regras, mas a gente tem que acompanhar para ver quais vão ser realmente as novas formas de pagamento do cartão de crédito. De acordo com o mercado, mesmo com juros bem abaixo do rotativo, isso não significa que financiar a fatura ficaria fácil. Se fala em parcelamento com
9% de juros ao mês. Então, um parcelamento em 6 vezes, com essa taxa de juros tão alta, vai significar uma prestação muito salgada para o consumidor. Então, eu acho que isso não resolve o problema. Na verdade, a limitação das formas de pagamento do cartão de crédito não é uma solução ao problema da inadimplência do cartão de crédito. A inadimplência do cartão de crédito se deve à taxa de juros, que é muito elevada. Em meio à indefinição sobre as novas regras, os lojistas tentam facilitar as condições de pagamento no cartão de crédito para não afastar os clientes. A gente divide em 10 vezes sem juros, mas fica bastante pesado na hora do proprietário receber o dinheiro. Tem que vender mais para poder diminuir esse custo. É a única forma, porque é a gente que tem que assumir, porque se você for parcelar para o cliente não quer. A gente parcela 4, 5 vezes sem juros, além disso a gente consegue colocar a taxa, mas ainda segura um pouquinho para o cliente conseguir fazer. Porque hoje em dia todo mundo compra tudo parcelado, 10, 12, e sempre briga com os representantes de maquininha para conseguir uma taxa menor, porque sempre aumenta e nunca baixa, só que o cliente sempre quer pagar mais vezes parcelado, então a gente sempre briga, todo mês a gente olha lá, fala para baixar e tudo mais. E a seguir, 123 Milhas recebe mais de 40 mil pedidos de devolução de dinheiro pago por viagens canceladas. E veja também onda de calor que não respeita estações e aumenta as temperaturas tanto no inverno no Brasil como no verão da Europa. Sexta-feira, 25 de agosto, é o Dia do Soldado. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a comemoração foi antecipada e marcada por uma exposição muito legal sobre as Forças Armadas. Barracas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Muitos equipamentos para ver e para aprender a utilidade deles. Teve gente que veio de longe para a visita. A gente veio de Ponta Porã para ver. É muito lindo, muito bem cuidado. Atravessar o lago do Parque das Nações Indígenas tornou-se possível, graças a uma ponte móvel montada pelo Exército. Muitas pessoas aproveitaram essa novidade. Muito interessante, eu não esperava por isso. A gente saiu do Rio, veio encontrar isso aqui. Nossa, é uma experiência incrível pra gente. A gente está aproveitando o máximo essa cidade linda e parabéns para o Exército Brasileiro, por guardião das nossas fronteiras, né? Muito obrigada, parabéns. Para a criançada, teve uma grande aventura. Que tal enfrentar a escalada? Ficou com medo? Pouquinho. Por quê? É muito alto e é por isso que eu fui só uma vez. E nessa exposição teve a atração que veio voando e reuniu muita gente ao redor. O que mais me chamou a atenção, acho que foi a aeronave, né? Algo que a gente nunca tinha visto de próximo, pertinho, né? O pouso do helicóptero foi totalmente diferente, né, de você ver pela TV, né? Ao vivo e a cores é top. Foram tantas novidades que deu para se sentir. Parece que eu estava na guerra. De janeiro até 8 de julho, o número de casos de Zika vírus subiu 20% no Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado. A região sudeste teve o maior aumento, com alta de 11,7%. O Ministério da Saúde informou que os dados são preliminares. Os sintomas mais comuns da Zika são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos. E a principal forma de prevenir a doença é eliminar os criadouros do mosquito, evitando acúmulo de água parada em vasilhas, vasos de plantas e pneus velhos. E a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos aprovou a vacina da Pfizer. E o que chama a atenção agora, Beatriz, é que é para os recém-nascidos contra o vírus respiratório. Segundo a própria Pfizer, a vacinação materna poderia evitar até 16 mil hospitalizações pelo vírus a cada ano se a vacina fosse aplicada universalmente. Em um teste com mais de 7 mil grávidas e seus bebês, a vacina, chamada Abrysvo, cortou o risco de que os bebês precisassem consultar o médico ou serem internados no hospital. O VSR é uma doença comum e a principal causa de hospitalização de bebês e idosos a cada ano. Normalmente atinge mais duramente durante os meses de inverno. E a última temporada foi mais longa do que o normal, sobrecarregando os hospitais infantis.
Esta aprovação oferece uma opção para os profissionais de saúde e gestantes protegerem bebês dessa doença potencialmente fatal. Nos primeiros 3 meses após o nascimento, a vacina foi 82% eficaz na prevenção de doenças graves por VSR e 57% eficiente em evitar que os bebês precisassem consultar o médico devido a uma infecção. Em 6 meses após o nascimento, a vacina era 69% eficaz na prevenção de doenças graves pelo vírus e 51% eficaz na prevenção de consultas médicas. A Pfizer também está estudando a vacina em crianças de alto risco, de 2 a 18 anos, e adultos de 18 a 60 anos, que correm maior risco de contrair VSR. A 123 Milhas recebeu mais de 40 mil pedidos de reembolso desde que cancelou os pacotes de viagens já comprados. As passagens previstas para o período de setembro a dezembro deste ano foram suspensas na semana passada. E para compensar aqueles que não vão conseguir viajar nas próximas datas, a companhia ofereceu um vale-compra que pode ser usado em até 36 meses dentro da plataforma. O problema é que muitos consumidores receberam os valores parcelados em mais de um voucher, que sozinhos não pagam nada. O tipo de compensação adotado pela empresa contraria a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, que afirmou que os consumidores têm o direito de receber o ressarcimento em dinheiro vivo. A Justiça de São Paulo suspendeu em segunda instância a falência da Itapemirim Transportes Aéreos, uma companhia que atuou no Brasil com a sigla ITA e está sem operações desde a véspera de Natal de 2021. A falência foi definida em primeira instância no mês passado, após um pedido de um dos credores da companhia. Mas, segundo o desembargador Azul Manish, a empresa que pediu o fim da companhia desistiu da ação. O verão europeu deste ano já é considerado um dos mais quentes da história, com incêndios e queimadas em várias regiões. Mas não são só os europeus que estão sofrendo com o calor. O Brasil vem passando por um momento inusitado, uma onda de calor em pleno inverno que só é comum entre setembro e outubro. Nos próximos dias, algumas regiões do país podem registrar até 40 graus. Os termômetros vão subir devido a uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do país. As regiões que mais devem sentir essa elevação são o Sudeste e o Centro-Oeste, com máximas perto ou acima de 40 graus. Em São Paulo, os dias mais quentes devem ser quarta e quinta-feira, quando as máximas vão chegar aos 34 graus. Assim como acontece no Rio Grande do Sul. Já no Rio de Janeiro, são esperadas máximas à tarde de 36 a 39 graus em muitas cidades, especialmente perto da costa. Para o Triângulo Mineiro, estão previstas máximas de 37 a 40 graus durante a tarde de quarta-feira. Só nos primeiros 20 dias desse mês já foram registrados diversos picos de calor em todo o Brasil. Em Cuiabá, os termômetros passaram os 40 graus no dia 10. O calor extremo é consequência da atuação de ventos em baixos níveis da atmosfera que transportam o ar quente do norte do país em direção ao sul e sudeste. Dessa vez, a corrente vem do leste da região dos Andes, no Chile. De acordo com especialistas, um dos fatores para tanto calor é o fato das temperaturas globais estarem aumentando em todos os lugares. Elas já aumentaram perto de 1 grau em relação à era pré-industrial devido às mudanças climáticas e isso tornou a onda de calor ainda mais quente. Diversos estudos comprovaram que a temperatura só vai parar de subir se os humanos pararem de lançar gases estufa na atmosfera. Enquanto isso não acontece, as ondas de calor devem se agravar ainda mais. Os incêndios florestais que destruíram a principal cidade da ilha de Maui, no Havaí, provocaram prejuízos equivalentes a 27 bilhões de reais. Mais de 2.000 construções foram destruídas na região de Lahaina, a maioria delas eram residenciais. E uma única casa chamou a atenção por ficar intacta no meio de tanta destruição. Feita 100% de madeira e sem ser à prova de fogo. Nem mesmo os proprietários acreditaram no que viram.
Essa é uma daquelas fotos que poderiam ter sido feitas com inteligência artificial, mas muito pelo contrário, ela é real. A centenária casa de madeira com telhado vermelho se destaca em meio à vizinhança destruída pelo fogo. Até mesmo os moradores da casa se assustaram ao ver a casa intacta. O casal proprietário do imóvel estava viajando quando ouviram a notícia do incêndio e, ao saber que toda a vizinhança havia sido consumida pelo fogo, pensaram que a residência deles também tivesse sido atingida. O casal até agora não sabe o que levou a casa a resistir ao incêndio. Recentemente, eles chegaram a fazer algumas reformas, como a troca do telhado de asfalto por um de metal pesado e a construção de uma cerca de pedras de rio. De acordo com os proprietários, isso pode ter sido o motivo da casa não ter sido atingida pelo fogo, mesmo nenhuma das reformas sendo pensada para bloquear o incêndio. A temporada de incêndios no Havaí já deixou mais de 100 pessoas mortas e 850 desaparecidos, de acordo com autoridades locais. Esse já é considerado o pior desastre natural da história do estado e o mais letal do século XXI. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve no Havaí em meio a uma avalanche de críticas sobre a demora na resposta do governo aos incêndios florestais. Em sua visita à região, Biden disse que o país está focado a reconstruir a região da maneira como os habitantes da ilha quiserem e que juntos tudo será reconstruído. Na Coreia do Norte, um voo da Air Koryo saiu da capital Pyongyang e pousou em Pequim, na China, nesta terça-feira. A novidade é que isso não acontecia desde o início dos lockdowns da pandemia de Covid em 2020, sinalizando que o país está reabrindo suas fronteiras para algumas viagens de passageiros. Sem deixar claro quem estava a bordo, o voo JS-151 chegou às 9h17, pouco antes do horário previsto. Empresas de turismo ocidentais que operavam no país norte-coreano disseram que parecia ser um voo especial que levaria de volta cidadãos que ficaram presos na China durante anos de fechamento de fronteiras. O voo acontece em meio a uma lenta reabertura de um dos países mais isolados política e economicamente do mundo. No ano passado, o tráfego de trens de carga e navios aumentou lentamente, mas a Coreia do Norte apenas começou a permitir algumas viagens internacionais de passageiros. Pela primeira vez desde antes da pandemia, as delegações dos governos chinês e russo voaram para Pyongyang no mês passado e, na semana passada, ônibus transportando atletas norte-coreanos para um torneio de taekwondo no Cazaquistão cruzaram a fronteira com a China. Uma agência de notícias sul-coreana mostrou fotos de pessoas fazendo check-in para o voo de volta de Pequim para Pyongyang, com grandes pilhas de caixas embrulhadas e bagagens. A companhia aérea também programou voos para a cidade russa de Vladivostok na sexta-feira, o que seriam seus primeiros voos para o país desde a pandemia. E a seguir, um espaço em São Paulo com muita diversão, reúne fãs de carros, motos e até bicicletas. E ainda, a primeira girafa sem manchas nasce em zoológico do Tennessee, nos Estados Unidos. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, mostrou que mais de um terço dos adultos mais velhos e idosos brasileiros apresentam sintomas depressivos. Além disso, a presença desses sentimentos é 4 vezes mais comum entre os idosos que relatam sempre se sentirem solitários. E o risco de desenvolver depressão dobra pelo simples fato de morar sozinho. O estudo também concluiu que a solidão foi mais associada ao sexo feminino, às sensações de má qualidade do sono e a uma autoavaliação ruim da saúde como um todo. Os resultados foram publicados na revista Cadernos de Saúde Pública e foram fundamentados nas respostas fornecidas por 7.957 pessoas com 50 anos ou mais para a primeira edição do estudo longitudinal da saúde dos idosos brasileiros. Os participantes foram questionados sobre a frequência com que se sentiram sozinhos ou solitários, podendo responder sempre, algumas vezes ou nunca.
Entre os quase 8 mil entrevistados, 34% relataram a presença de sintomas diversos, enquanto 16% afirmaram experimentar sentimentos de solidão. Dentre aqueles que relataram sintomas depressivos, 33% mencionaram sentir sempre sozinhos. Os sintomas depressivos dos participantes foram avaliados por meio de um padrão utilizado em estudos científicos para verificar sintomas de depressão em adultos. Trata-se de uma escala composta por 8 itens indiretos, sem a palavra depressão, onde os pesquisadores perguntaram sobre sintomas comuns. Se a pessoa respondeu ao menos 4 dos 8 itens, favorecendo a depressão, ela foi considerada como tendo sintomas depressivos. Os pesquisadores explicaram ainda que morar sozinho é um dos indicadores do isolamento social, mas o fato de morar sozinho, segundo os geriatras, não quer dizer que o idoso terá o sentimento ou a percepção negativa e dolorosa de que as relações sociais não o satisfazem. Mas, especialmente na população brasileira, morar sozinho acaba sendo um fator de risco para sentir solidão. A relação entre a solidão e depressão é conhecida da ciência e esse é um assunto cada vez mais discutido, especialmente por causa do envelhecimento da população e aumento da expectativa de vida. O presidente da Federação de Futebol da Espanha foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes do país. Não adiantou ele simplesmente pedir desculpas pelo beijo que deu na boca da jogadora Jennifer Hermoso durante a comemoração da conquista do Mundial Feminino no último domingo. O presidente da Escola Nacional de Treinadores, Miguel Galán, pediu que ele seja punido pela atitude com base na lei de esporte do país. Quando o assunto é relacionamento, cada pessoa tem a sua forma de demonstrar interesse e conquistar a amada. E o mesmo acontece no reino animal. Tanto que um pássaro resolveu inovar e simplesmente realizou uma performance inspirada em Michael Jackson para despertar a atenção de quem tanto queria. O vídeo, claro, rapidamente viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra o momento em que a fêmea anda tranquilamente pelo meio do mato, quando, de repente, um pássaro começa a correr desesperado ao seu lado. O animal pulava de um lado para o outro para chamar a atenção de sua amada. Após não conseguir sucesso em suas investidas iniciais, o pássaro começou a mostrar seus talentos e intimidade com a dança. Em alguns momentos, ele até para e reflete se tudo aquilo está fazendo efeito, mas logo volta a bailar, como se já não bastasse os pulos. De forma bem desengonçada, ele realizou uma dança inspirada em Michael Jackson. O bichinho pulava e fazia um movimento semelhante ao Moonwalker, eternizado por Michael Jackson em suas inúmeras músicas de sucesso. Naquele momento, tudo era válido para sair namorando. O bichinho então continuou rodeando a fêmea e até tentou fazer contato visual. Apesar da insistência do pássaro, nada disso pareceu impressionar muito a fêmea, que continuou sua caminhada olhando para outra direção. O vídeo foi gravado por um guia turístico de um safari da África do Sul. E o pássaro em questão é o Abetarda decrita vermelha. A espécie é nativa do continente africano e pode ser facilmente encontrado. Uma de suas principais características são as danças para impressionar e conquistar uma fêmea. E ainda no reino animal, a primeira girafa sem manchas no mundo nasceu em um zoológico do Tennessee, nos Estados Unidos, dia 31 de julho. Segundo o Bright Zoo, o pequeno bebê, uma fêmea, já tem 1,80 m. Ainda não se sabe se há algo que explique a ausência das manchas, mas especialistas dessa espécie acreditam que ela seja a única girafa reticulada de cor única que vive em qualquer lugar do planeta. Pelo Facebook, o zoológico anunciou um concurso para escolher o nome da nova celebridade rara entre 4 opções. Kipeki, que significa única. Firali, incomum ou extraordinária. Shakiri, a mais bonita.
ou Jamela, de Grande Beleza. E você também pode votar. Basta procurar no Facebook o nome Bright Zoo, tudo junto, como aparece aí na sua tela. BRIGHTSZOO. Aí é só procurar a foto da girafinha e escrever o nome que você mais gostou. Max Verstappen, atual campeão da Fórmula 1 e líder da temporada 2023, pode ter problemas com a polícia francesa. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o piloto holandês dirigindo um Aston Martin a 124 km por hora, acima do limite de velocidade de 90 km por hora no trecho pelo qual ele passava em um túnel na França. Dias antes do reinício da temporada da Fórmula 1, com o GP da Holanda, o bicampeão Max Verstappen se vê no centro das atenções e na mira da polícia francesa após um vídeo publicado por seu amigo Mark Cox mostrar o holandês dirigindo um carro Aston Martin acima do limite de velocidade permitido pela via. Além disso, ao longo do vídeo de apenas 18 segundos de duração, o holandês mantém apenas uma mão ao volante e utiliza a outra mão para mexer no display. Segundo a imprensa europeia, o vídeo pode acabar rendendo consequências negativas para Verstappen. Embora a França tenha um programa para rastrear vídeos das redes sociais que revelem possíveis infrações de trânsito, a punição só seria possível com um registro oficial da velocidade. Mas, de qualquer forma, ele poderia ser investigado por colocar a vida de outras pessoas em risco. Ou, na melhor das hipóteses para o holandês, é que seja feito um acordo para o pedido público de desculpas da parte de Verstappen. O Aston Martin Valkyrie é o resultado de uma colaboração entre a marca britânica e a Red Bull, na época em que as duas eram parceiras na Fórmula 1. O hipercarro, avaliado em 2,5 milhões de libras, cerca de 15 milhões e 800 mil reais, é classificado como o modelo de rua que mais se aproxima de um carro de Fórmula 1. Para ser leve e atingir altos picos de velocidade, sua carroceria é de fibra de carbono reforçada com plástico. O carro também conta com aerodinâmica ativa e tem um túnel canalizador de vento por baixo. O motor desse modelo da Aston Martin também é um componente estrutural, assim como nos carros da Fórmula 1. Quem mora em São Paulo também tem oportunidade para admirar preciosidades do mundo das rodas. A diferença é que aqui tem espaço para carros, motos e até bicicletas. Essa é uma dica para quem busca um programa para toda a família, com segurança e aqui na capital paulista. Vamos conhecer o espaço que une a paixão por carros, motos e velocidade, a diversão, entretenimento e gastronomia para todas as idades. E quem vai apresentar o espaço aqui pra gente é o administrador do Garagem 55, o Amaury Batista. Tudo bem, Amaury? Como vai? Tudo bem? Prazer estar no nosso espaço, viu? E agora ele vai apresentar pra gente os detalhes, as atrações desse primeiro espaço aqui do Garagem 55. Perfeito. Esse local coberto, nós costumamos fazer um encontro com os carros antigos. Recebemos aqui o pessoal do Antigo Mobilismo. Então existem vários clubes em São Paulo que são colecionadores de carros e eles vêm para cá para passar um dia agradável. Nós detectamos essa dificuldade do mercado de espaço desse jeito. Normalmente o pessoal fazia em praça pública, em lugar aberto, sem infraestrutura nenhuma. Aqui não. Aqui nós temos toda a infraestrutura de banheiro, gastronomia, lazer. O pessoal vem para cá com a família e passa um dia agradável aqui. O local oferece diversas opções para garantir aquela foto para postar nas redes sociais. No nosso espaço, o público que vem para cá, ele interage com os carros, tá? Todas essas motos que estão aqui, o pessoal pode sentar, tirar foto, tá? A mesma coisa com os veículos que estão do lado de cá. Esses veículos abertos, eles também são permitidos fazer selfie. Então a família pode entrar, tirar fotos, interagir com os carros.
Uma das áreas mais interessantes de exposição é o Museu das Bicicletas. Amaury, como é que surgiu essa ideia de unir aos carros e motos também as bicicletas? Sim, então, como nosso espaço ele é bem democrático, a gente fala de moto, são apaixonados por moto, por carros, por que não as bikes, né? Afinal de contas, hoje cada vez mais tem o pessoal pedalando, né? Então nós acabamos buscando essa paixão também, adquirindo algumas exemplares assim bem diferentes e trazendo para o nosso museu. Enquanto os pais se divertem com jogos eletrônicos, a criançada faz a festa no pula-pula e outros brinquedos. O nosso espaço de lazer ele é bem completo, né? Desde as máquinas retrô de fliperama, que isso atrai bastante o pessoal de meia idade, né? Como toda a área de games. Inclusive nós temos jumper no local, o jumper que é um sistema de cama elástica, né? Nosso boliche é bem completo. 8 pistas, tamanho oficial. Nós temos um dos maiores brinquedão de São Paulo, completo, com sinuoso, cama elástica. Enfim, aqui a família vai ter entretenimento para todas as idades. E depois desse passeio, com certeza bate aquela fome, não é verdade? A Amaury vai falar sobre as opções de gastronomia aqui no espaço. Perfeito. Nós temos um restaurante com sistema à la carte e também com sistema de churrasco fogo de chão. É uma churrasqueira no chão onde a gente faz a carne diretamente, a costela, o cupim, né? A gente também tem uma parte de lanches e a gente faz o hambúrguer grelhado. Fica sensacional. Amaury, muito obrigado por ter nos recebido aqui no Garagem 55 Moca. Aproveita e faça um convite. Quem gostou, quem assistiu a reportagem e quer de repente trazer a família aqui para conhecer. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar participando da reportagem e convidar você para vir para cá nos conhecer. Abrimos o espaço ao público de quinta a domingo, quinta e sexta, das 18 às 23h30, sábado, do meio-dia às 23h30 e domingo, das 10 às 18h. Vem para cá, vem conhecer. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.